Frei Tiago disse que foi expulso da Canção Nova por Padre Jonas Abib. Olha só. Exageros, havia alguns problemas e que a gente precisava tomar cuidado. Então, quando eu estava recém-ordenado em 2001, o arcebispo de Aparecida pediu que eu morasse na Canção Nova para atender confissões, porque na época eles estavam precisando de padres para ajudar ali nas confissões. Então eu fiquei ali por algum tempo, nesse centro religioso, que é uma referência da renovação carismática no Brasil. Em um determinado momento, o padre Jonas, que é o líder desse movimento, me chamou e disse: olha, nós não queremos mais que você fique aqui morando na Canção Nova. E eu perguntei, mas qual que é a causa? E ele me disse: a causa é porque você ensina a doutrina. E isso para nós não é bom. Então eu achei estranho ele falar nesses termos, porque, segundo ele, eu estava ensinando a doutrina. Como quem dizendo, a doutrina católica. E essa doutrina católica integral, segundo eles, não pode ser ensinada nos ambientes deles. Porque existem algumas coisas na doutrina católica que atrapalham, segundo eles, o crescimento e a manutenção desses ambientes carismáticos. Então aquilo ali me trouxe muita estranheza e eu continuei nesse discernimento, na medida em que nós, quando aceitamos a autoridade da igreja, nós aceitamos tudo aquilo que a igreja aprova. Então eu pensava, a renovação carismática não pode ser algo ruim, na medida em que ela é aprovada pela autoridade da igreja. Entretanto, no ano de 2003, eu assumi uma paróquia no bairro do Portão, em Atibaia, e durante 3 ou 4 anos ali naquela paróquia, nós celebrávamos missas todas as quartas-feiras, fazendo um movimento carismático e convidando as pessoas para essas missas de cura e libertação. No entanto, a partir de 2007, quando eu comecei a celebrar a missa no rito tradicional, eu comecei então a questionar, primeiro, os abusos litúrgicos que eu mesmo realizava nessas missas carismáticas. E eu então comecei a deixar de celebrar esse tipo de missa e depois concluí que havia realmente alguma coisa estranha no procedimento e nos métodos desse movimento chamado renovação carismática. Pessoal, salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei, e a nada dá mais valor do que a Cristo. O Frei Tiago, ele é sede vacantista. Eu concordo com o sede vacantismo? Não. Eu acho que a hierarquia da igreja, ela precisa ser seguida. O Papa tem problemas, como todos nós temos problemas, sim. Mas o Alexandre Borgia, que era um Papa que tinha filhos, sifilítico, tinha doença por causa de relações sexuais. Então, na história da igreja, os papas, em todos os seus contextos, se a gente for pensar, são questionáveis. Mas a igreja é infalível. Eu acho que o Frei Tiago, infelizmente, as pessoas chamam de herege e tem que ser excomungado. As pessoas, é um excomungado, é um herege. No entanto, eu queria falar nesse vídeo o seguinte. Ele disse que foi expulso da Canção Nova. São as palavras dele e tudo mais. E ele fala de uma forma muito, muito bela e muito assim teórica e muito importante. Os argumentos dele, ele coloca as bases, as referências e tudo mais. Tem coisas que assim ele já foi refutado pelo Lucas, inclusive do canal que eu já trouxe aqui. E o Lucas falou que ele falou em verdades. Mas assim, por mais que ele tenha coisas que são equivocadas, talvez, mas assim, e eu não concordo com o sede vacantismo, mas assim, eu quero dizer que, deixar registrado aqui que eu acho ele uma pessoa coerente na questão teórica, na busca por referências e na seriedade. Eu acho que talvez tenha um pouco de orgulho da parte dele por ficar muito realmente indignado com algumas coisas na igreja.
e querer realmente seguir a tradição e ter medo dessas ameaças que se tem. No entanto, eu acho que isso, deixar o Papa de lado não faz sentido nenhum. O Papa Francisco. Mas essa é a minha opinião, né? É o Papa, se você... Porque aí também ele pode ter uma espécie aí de protestantismo nesses atos. Não sei. Pode ser analisado assim, não sei. E aí, o Padre Paulo, ele também já foi meio que perseguido na época da Canção Nova e tudo mais. Ele foi para o Mato Grosso. E depois ele foi, o Padre Paulo, ele foi mandado para o interior meio de Mato Grosso e hoje está em Cuiabá. O Padre Paulo, ele foi. Ele respeitou. Então, assim, o Padre Paulo era muito enérgico. Hoje ele está mais calmo. Mas ele seguiu as ordens. Mas ele continuou fazendo o trabalho dele, do jeito dele. E ele não é um covarde, como muitos já disseram por aí, que ele tá mudando, não sei o quê. Ele falou isso aqui da renovação carismática, ó. Olha só. A renovação carismática, na sua história, ela teve uma influência dos protestantes e tem uma influência, sobretudo, dos protestantes pentecostais, não é? Então, a sua forma de manifestar a espiritualidade, ela é bastante semelhante à dos protestantes pentecostais. Os bispos e os padres, né, juntamente com a liderança da própria renovação, têm se esforçado para fazer com que aquilo que são os elementos bons, ricos e positivos da espiritualidade de tendência pentecostal sejam integrados dentro daquilo que é o todo da fé católica, não é? De tal forma que, na maior parte dos lugares onde eu vou para pregar, etc. e tal, eu vejo que a renovação ela presta um bom serviço às pessoas, exatamente na direção contrária, ou seja, não que as pessoas, sendo católicas, entram na renovação e viram protestantes. Embora isso já tenha acontecido historicamente em alguns lugares. Mas geralmente é o contrário, ou seja, pessoas que tinham uma certa tendência protestante, ou estavam desanimadas na sua fé, ou estavam em outras religiões, conhecem a renovação, porque a renovação ela tem essa, digamos assim, grande capacidade de ser uma pescaria, ela pesca muita gente, e as pessoas terminam voltando para o seio da igreja, né? Na verdade, eu vejo muito isso. Inclusive, isso não é fácil, não é difícil de demonstrar, por exemplo, que inclusive nos meios mais tradicionais, dentro da própria igreja, o pessoal de missa de Pio V, mais tradicional, etc. e tal, existe um número muito grande, um número considerável de pessoas que não eram nada, se converteram na renovação e depois, porque viram as limitações daquela espiritualidade, resolveram abandonar a espiritualidade da renovação e se tornaram católicos mais tradicionais. Tudo bem, tudo em paz. Mas lembra que o argumento não é esse, que você ficou protestante. Não, você não era nada. E a renovação te trouxe de volta para a igreja, né? Então não é que a gente aqui possa dizer dessa forma que entrar na renovação é ficar com a porta da igreja aberta para você sair e virar protestante. Na maior parte dos casos não é o que acontece. Seria uma inverdade histórica que... Então, dentro da renovação carismática, ela surgiu com um contexto protestante, pentecostal. E aí tem uma beata, Helena Guerra, salvo engano, que tinha revelado a igreja e a tradição e tudo mais, que precisava dessa questão dos dons do Espírito Santo, a questão dos carismas na igreja católica. Mas oficialmente mesmo, a renovação, ela surgiu num contexto que eu falei no vídeo anterior. Ela surgiu num contexto em que tinha ali católicos e protestantes, e tinha um livro de um protestante que foi base para aquilo. Está no site da RCC do Brasil. Mas o que eu queria dizer é que, infelizmente, existem essas questões que são discutidas aí, RCC e tradição, e a questão do Papa e a questão do sedvagantismo, mas eu queria retratar a seguinte reflexão. O padre José Augusto é um ótimo padre, e outros da Canção Nova, e o próprio padre Paulo sempre estão na Canção Nova. E eles tiveram a humildade, né, de, às vezes, ser mandado para o interior do Mato Grosso, como o padre Paulo foi mandado. Mas o padre Paulo continuou fazendo o trabalho dele, do jeito dele, e alcançando várias pessoas. Ele não precisou, por exemplo, ser mandado embora da Canção Nova ou algo do tipo. E aqui eu não estou fazendo comparações de padres, não. Eu estou fazendo a reflexão no sentido da humildade.
que talvez, na minha opinião, o Tiago não tenha tanto, no sentido de obedecer a hierarquia. De estar, assim, nessa questão muito enfática no sedvacantismo. Mas eu concordo com ele na questão, nas críticas que ele faz, nas questões, nas relações que ele, nas análises que ele faz a respeito da RCC. Em algumas questões eu concordo, porque eu já vi muita coisa que não faz sentido nenhum. E é isso, pessoal. Salve Maria, Deus abençoe. É só uma reflexão mesmo que eu trouxe a respeito dessa questão de humildade que tem que se ter e também dessa questão muito emblemática entre a origem da RCC e essa questão com a Igreja Católica e com o pentecostalismo. Salve Maria, Deus abençoe.